Graças a Deus. Atos capítulo 8, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Só até aí. Pai, nós te rendemos graça por esse momento tão abençoado. Ó Deus, guarda a nossa mente, o nosso coração, de maneira que os nossos olhos e ouvidos estejam atentos à Tua palavra, Senhor, a começar de mim. Que o Senhor fale conosco, que nós precisamos ouvir, Senhor. Não aquilo que queremos, mas o que precisamos, Senhor. O Senhor sabe de tudo quanto necessitamos, Pai. Dai-nos o que precisamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, no capítulo 7 nós tratamos acerca de Estevão. Como ele fez a sua defesa de maneira espiritual e como mesmo com toda a sabedoria que Deus havia dado, mesmo com toda a prova de que Deus estava com ele, as pessoas o arrastaram e o apedrejaram. E nós ouvimos o versículo 60 do capítulo 7 dizer: e então ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E assim morreu o primeiro mártir da igreja. E Saulo consentia com a sua morte. Agora nós estamos vendo a figura, pela primeira vez, de Saulo, um fariseu, aluno de Gamaliel, extremamente zeloso com a religião judaica e que estava vivendo agora o primeiro momento daquela seita, conhecido como a seita dos nazarenos, que era o cristianismo no primeiro século. Lucas começa o capítulo 8 dizendo que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Meus irmãos, ficou conhecido que o sangue dos mártires era justamente através do sangue dos mártires que a igreja crescia. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas religiões da Judéia e de Samaria. Todos. Meus irmãos, Deus tem um propósito na nossa vida. Ele sempre tem um propósito na vida dos seus filhos. É por isso que está escrito em Romanos 8, 28, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos que todas as coisas, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus estava bem claro para aqueles discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ensine a eles a serem meus discípulos, a andarem como eu ensinei a vocês a andar. Mas, meus irmãos, nós somos pessoas extremamente preguiçosas e acomodadas. Isso não é um privilégio somente para nós do século 21, mas a acomodação é algo inerente a todo ser humano caído. O Senhor nos dá uma ordem e rapidamente a gente se acomoda. No livro do profeta Ageu, nós vemos no primeiro capítulo o profeta Ageu repreender aquela nação e dizer: olha, vocês estão passando essas dificuldades, a vida de vocês é como um saquetel furado, porque vocês se esqueceram da casa do Senhor. Vocês voltaram para Jerusalém, então cada um se preocupando com a sua vida, cada um cuidando da sua colheita, da sua casa, e vocês deixaram o templo de Deus de lado, e é por isso que a vida de vocês não vai para frente. E aquele povo então se encheu de ânimo e começou a reconstrução do templo, mas menos de um mês, apenas eram decorridos 21 dias, se eu não me engano, menos de um mês, aquele povo já estava desmotivado de novo.
Porque eles estavam olhando para a fundação do templo, do novo templo, e eles disseram, como é pequeno comparado ao primeiro. Como é pequeno o templo do profeta Ageu comparado ao templo que foi construído na época de Salomão. E eles ficaram extremamente desestimulados. E o profeta disse, se esforcem, a glória dessa última casa será ainda maior do que a da primeira. Meus irmãos, nós precisamos das tribulações. Nós precisamos das aflições. Nós precisamos das perseguições. É isso que a Bíblia deixa de maneira bem clara, embora muitos de nós se escandalizem com essa afirmação, mas a Bíblia deixa isso bem claro. Que a perseguição, a aflição, a tribulação, nesse contexto todos são sinônimos, todos os três são sinônimos. Perseguição, aflição, tribulação, isso faz parte do propósito de Deus. Porque se não for isso, nós não fazemos a sua vontade. Como Deus, Ele não age na nossa mente, Deus não controla a nossa mente, mas Ele move tudo ao nosso redor para que a gente faça aquilo que Ele deseja. A gente vê isso de maneira bem clara na vida do profeta Jonas. Deus tinha um propósito na vida do profeta Jonas. Ele precisava ir pregar para Nínive. Mais de 100 mil pessoas iriam se converter em Nínive com a pregação de Jonas. Era essa a vontade de Deus decretada antes da fundação do mundo. Mas Jonas disse que não iria. Deus não botou na mente de Jonas a vontade para fazer aquilo. Mas Deus operou de tal forma na vida de Jonas, que Jonas entendeu que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. E ele foi fazer a vontade de Deus. A igreja precisava entender isso. Sabe, meus irmãos, é impressionante como nós nos acomodamos. Se a gente retroceder um pouquinho, a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Logo no princípio, lá em Atos capítulo 2, quando Pedro então prega o seu primeiro sermão da igreja, 3.000 pessoas se convertem. Logo depois, no seu segundo sermão, mais 2.000, e o número de crentes chega a 5.000, e eles ficam felizes com aquilo. Olhe quantas pessoas estão agora seguindo a Jesus, mas quão pequeno era aquilo comparado ao que Deus tinha na vida daqueles homens. E eles estavam acomodados, não era uma tarefa fácil, cuidar de 5.000, 10.000 pessoas, eles estavam lá, mas Deus estava dizendo, não é isso que eu quero. Eu disse para vocês, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Meus irmãos, a igreja funciona de duas formas. Nós pregamos o evangelho e à medida que as pessoas entram dentro da igreja, elas são cuidadas aqui dentro da igreja. É por isso que está escrito em Efésios capítulo 4, e Deus separou uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas e outros para pastores e mestres. Tudo isso para a edificação do seu corpo, que é a igreja. Mas muitas vezes a gente se esquece disso e a gente fica, e eu falo isso para mim principalmente, a gente fica no nosso mundinho aqui, achando que o cristianismo está nessas 4 paredes aqui. Existem muitas vidas lá fora que vão ser alcançadas com a pregação do verdadeiro evangelho, quem sabe através da sua boca. E é isso que a gente vê aqui. Essa perseguição não foi dada pelo diabo. Essa perseguição era o propósito de Deus na vida desses homens e mulheres. Era um pequeno empurrãozinho que aquela igreja precisava. Eles precisavam daquele empurrãozinho. Eles estavam tão alegres que as pessoas estavam ouvindo o evangelho que eles haviam se esquecido. Existe muito mais. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos. Perceba que Deus tem um propósito específico na vida de cada um. Existem pastores e mestres, pessoas que vão ficar dentro da igreja, cuidando das vidas que estão aqui. Mas existem também os evangelistas, os missionários, pessoas que vão sair da igreja, que vão evangelizar pessoas e que vão formar muitas vezes novas igrejas que terão os seus pastores e os seus mestres alimentando e ajudando aquelas pessoas que estão dentro da igreja a crescerem na fé.
Mas hoje em dia na igreja, muitas vezes o pastor tem que ser bombril. 1001 utilidades. Porque as pessoas estão escondidas. Nós vemos de maneira bem clara aquela parábola se cumprindo na realidade da igreja. A parábola dos talentos. A um ele deu 5, a um outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Nós vemos de maneira bem clara que a maioria dos cristãos dentro das igrejas, eles são como aquele que recebeu um talento. Eles vão e escondem o talento. Não faça isso, irmão. Deus tem um propósito na sua vida. Você precisa descobrir esse propósito e cumprir esse propósito, senão você nunca, absolutamente nunca vai descobrir o significado da verdadeira felicidade. Nós falamos a respeito disso ontem lá na Formosa Betel. Enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus, enquanto você não estiver cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, você nunca vai descobrir a alegria no Senhor, a alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala para Filipenses: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu vos digo, vos alegrai. Quando é que a gente se alegra? Quando a gente está cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. Não existe uma felicidade maior do que sentir no nosso coração de que estamos fazendo a vontade de Deus. E é por isso que muitas vezes andamos infelizes, porque estamos escondendo o nosso talento. Ele está embaixo da terra e a gente anda uma vida de temor, achando que o nosso Deus é terrível. Aí eu tenho que esconder o meu talento, porque quando ele voltar, se eu não devolver o talento para ele, ele vai me matar. E ele disse: não, eu não dei o seu talento para que você escondesse. Eu dei o seu talento para que você negociasse com ele e você conseguisse outros e outros e outros. Os dons espirituais que são derramados na minha e na sua vida não são para a gente. São para que a gente cumpra o propósito de Deus. Essa igreja precisava descobrir isso. Precisava desse empurrãozinho. É como quando alguém está aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha. Normalmente você vai ter que dar um empurrãozinho e daqui a pouco, quando você vê, ele já está andando. Mas deixa eu lhe dizer, quando aquela pessoa que está aprendendo a andar de bicicleta parar de pedalar, ele cai. O crente não pode parar. Nós iniciamos uma série na sexta-feira aqui, seguindo em frente. O crente está sempre seguindo em frente. Nós estamos em uma viagem e a viagem só termina quando a gente chega ao nosso destino. E o nosso destino é o céu. A gente não pode parar por aqui. Em nenhum momento. Mesmo se um dia Deus lhe proporcionar férias, deixa eu lhe dizer, talvez Deus tenha proporcionado férias para os seus membros, para a sua mente, mas o seu espírito continua trabalhando. E se você tiver férias, você provavelmente vai ser enviado para um lugar onde vão ter pessoas lá que você vai evangelizar. Onde vão ter pessoas lá que vão ver o seu comportamento diferenciado e vão ser alcançados para Cristo. O crente está sempre trabalhando, mesmo quando a sua mente está em repouso, mesmo quando os seus membros estão em repouso, o crente está sempre trabalhando. É isso que essas palavras nos mostram. Mas os apóstolos, eles ficaram lá. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. Sabe, meus irmãos, a maioria de nós tem medo da morte. Essa é uma realidade. A gente não sabe o que espera. A nossa mente não sabe o que espera, embora o nosso espírito saiba o que nos espera. Mas quando a gente chegar nesse patamar, onde a gente não tem a nossa vida como preciosa, a gente vai poder ter o mesmo comportamento dos apóstolos. Se necessário a gente ficar em um lugar de extremo perigo, a gente fica. Sabe, é comum agora a gente receber essas correntes dizendo: orem por fulano que está em tal lugar, porque os cristãos estão sendo perseguidos nessa região, vamos mandar carta para Dilma, vamos acontecer. Meu irmão, esse não é o meu chamado. O meu chamado é orar, principalmente para que Deus dê força a essas pessoas.
Porque se elas estão lá, foi porque Deus colocou elas lá. Que Deus dê força, que Deus dê o livramento que elas precisam, e que se preciso for, que eles morrerem como mártires, que eles possam ser como Estevão nesses momentos. A gente precisa saber como orar, e não simplesmente ficar por aí suplicando uma série de coisas que absolutamente vão de contrário com a Bíblia. Essa perseguição foi o Senhor que havia mandado, a perseguição na sua vida é o Senhor que vai mandar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, em 1 de João 5,18 está escrito que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, e por isso o diabo não toca, e Deus o guarda. Nós somos assim. Inclusive quando há algum toque demoníaco na nossa vida, como foi o caso do apóstolo Paulo, 2 de Coríntios 12, quando ele tem o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, havia sido o próprio Cristo que havia enviado aquele mensageiro para que ele não se ensoberbecesse com as revelações que haviam lhe sido entregues. E foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Meus irmãos, perceba que eles começaram a pregar nas suas regiões. Muitos de nós, a gente diz assim, eu quero tanto pregar na África, na Finlândia, na Groenlândia, na China, na Indonésia. Eu queria pregar na Lua, né? Ser um pregador interplanetário, pregar em Marte. Mas por que você não começa pregando nas suas regiões vizinhas? Judéia e Samaria, eles saíram de lá de Jerusalém, mas eles continuaram ali na Judéia e na Samaria. Não se esqueça dos seus vizinhos. Não se esqueça das pessoas que estão próximas a você. Deixa eu lhe dizer, se você parar agora e pensar, você vai ver quantas pessoas próximas a você ainda não ouviram dos seus lábios o verdadeiro evangelho. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Meus irmãos, a igreja funciona como um grande corpo. Quando eu vou me alimentar, é a minha mão que pega o garfo, a faca e a colher e que leva até a minha boca. O meu pé não participa disso. O meu pé está lá embaixo. Muitas vezes nós achamos na igreja que todo mundo tem que fazer tudo. Por exemplo, é muito bom ter a companhia dos irmãos em todos os cultos, é algo maravilhoso. E eu tenho certeza que todos aqueles que vêm para os cultos são edificados, porque a palavra de Deus, ela é sempre maravilhosa. Mas, meus irmãos, nem todos são chamados para vir para todos os cultos. E muitas vezes a gente faz acepção de pessoas na igreja. Não, fulano é crente, vem para todos os cultos. Fulano é meio crente, ele vem para um culto por semana. Por que isso? A gente faz aquilo que Deus nos direciona a fazer. E aqui a gente vê isso. Teve pessoas que fugiram, não participaram do sepultamento de Estevão e eles não deixaram de ser crentes por conta disso. Nós temos que tomar cuidado e nos preocuparmos em nos ajudar mutuamente, não nos atrapalhar mutuamente. Nosso cuidado, nosso zelo é com a sã doutrina. A gente não vai abrir mão nunca disso. Todas as vezes que a gente vê alguma coisa que for contrário à palavra de Deus, sim, a gente tem que falar com aquele irmão para que ele se corrija. Isso é bíblico. Mas, meus irmãos, nós precisamos parar com esses usos e costumes, achando que todo mundo tem que ser igual a gente na igreja. Não. Existe uma multiforma de Deus agir na vida de cada um dentro da igreja. Algumas pessoas vão vir somente para o culto de domingo. E durante algum tempo, esse vai ser o alimento dessa pessoa. E Deus vai dar graça para que essa pessoa cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu vi já muitas pessoas que funcionaram na igreja como estrelas cadentes. Elas chegavam na igreja e elas estavam passando por um momento de dificuldade. Então elas vinham a todos os cultos, vinham a todos os estudos, ligavam todo o tempo, participavam de toda a ação da igreja, mas rapidamente aquelas pessoas
deixaram de fazer tudo de vez também. Enquanto que tem pessoas que muitas vezes vêm uma vez por semana e continuam vindo, e continuam vindo, e continuam vindo, e continuam vindo. Porque Deus tem uma maneira diferente para agir com cada um. Por isso que a gente tem que ter muito amor aqui dentro. Muitas vezes eu falo a respeito de mim mesmo. A gente se preocupa tanto com a sã doutrina, a gente é tão alvejado por decepções, como a gente falou ontem lá na igreja. A gente se decepciona com a gente mesmo, a gente se decepciona com os outros, a gente se decepciona muitas vezes com a instituição, com o local que a gente está. Mas, meus irmãos, tudo isso faz parte do propósito de Deus. Por isso nós temos que aprender de uma vez por todas a suportar uns aos outros em amor, para que as coisas que a gente faça na igreja não sejam inúteis. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo, porém, assolava a igreja. Meus irmãos, o foco principal dos religiosos é a igreja. O foco principal do mal é a igreja. Satanás não está preocupado com o mundo, ele está preocupado com a igreja. Existe uma promessa sobre a igreja verdadeira. Essa promessa foi feita na sua fundação, quando no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a igreja é fundada na palavra do Senhor Jesus, quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus está dizendo: a igreja é minha. Mais tarde nós vamos entender que essa ligação é tão grande entre Cristo e a igreja, que nós somos um só. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo dele, através da igreja. Mas, ainda hoje, a igreja verdadeira é assolada por todo tipo de perseguição. Nós temos a perseguição financeira. Os crentes que menos contribuem na igreja são os crentes do verdadeiro evangelho. Você quer ver uma igreja do verdadeiro evangelho? Muito provavelmente ela vai estar mal pintada, ela vai estar assim com um telhado deixando a desejar. Por que isso? Porque normalmente, pelo fato de você entender que a salvação é pela graça, que você não pode comprar a salvação, então você vai dizer: já que eu não posso comprar minha salvação, é melhor o dinheiro no meu bolso me agradando. Eu já tenho que renunciar a tudo, carregar minha cruz. Então, se a vida é uma vida de sofrimento e aflições, então eu preciso de um dinheiro para de vez em quando me dar uma aliviada. Deixa eu lhe dizer, tome muito cuidado com isso, porque esse foi o pensamento que se passou na mente de duas pessoas que morreram: Ananias e Safira. Eles pegaram dinheiro. Eles tinham entendido o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não diz que você tem que dar 10% a Deus, mas o verdadeiro evangelho lhe mostra que se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode nem ver e nem entrar no reino dos céus. O verdadeiro evangelho lhe mostra o que está escrito lá em Atos capítulo 2, que ninguém tinha nada como se fosse seu, mas antes a visão era que tudo era de todos. E Ananias e Safira, então, eles dizem assim: a gente vai fingir que a gente concorda com isso, mas a gente vai guardar uma parte para a gente. Porque vai que a gente não gosta da comida que está servindo na igreja, então a gente sai e compra uma comidinha do lado de fora, né? Vai que as roupas que estão do ano, elas não ficam bem, né? Não ressaltam meu olho, né? Meus olhos castanhos. Então eu vou e compro uma blusa que possa, né, ressaltar os meus olhos castanhos. E com isso eles estavam intentando mentir para o próprio Espírito Santo, e eles foram julgados e mortos no altar. Tome muito cuidado com isso. Se você está aqui pela graça de Deus, não seja uma pessoa avarenta. Aqui a gente não pede dinheiro, vocês estão cansados de saber disso. Mas é a própria palavra de Deus que ensina que a avareza é uma idolatria. E deixa eu lhe dizer, se você não contribui com a igreja que você congrega, você é o mais avarento dos homens. E é por isso que ele diz que ele assolava a igreja. As pessoas têm assolado a igreja com todo tipo de
mau testemunho. Por que muitas pessoas dizem que não dão na igreja? Porque eu não quero enriquecer o pastor. Se preocupe que para você enriquecer o pastor Nizam, você vai ter que doar muita coisa, viu? Que antes de me enriquecer, tem muita coisa a ser feita aqui na igreja. Tem muitas pessoas a serem alcançadas. Tem muitas pessoas a serem ajudadas. E a gente vê isso, como o inimigo ele age nos nossos corações, nos fazendo nos despreocupar com a igreja. E muitas pessoas são perseguidores da igreja que congregam. Meu irmão, quando você não ajuda a construir a igreja que você congrega, você está destruindo ela. Não, mas eu não estou fazendo nada, nem para o bem e nem para o mal. Mas aquele que sabe fazer o bem e não faz, também comete pecado. É por isso que antes da gente olhar para Saulo e dizer, Saulo assolava a igreja, tome cuidado para você não estar assolando a sua igreja também. Para você não estar sendo perseguidor da sua própria igreja. Tem muitas pessoas, e Renatinho agora sabe disso, que passam um tempo com a gente e depois saem da igreja falando mal. Eles assolam a igreja. Olha, se eu fosse você, eu não ia lá na CCVE, não. Porque o evangelho que o pastor Nizam prega é um evangelho... não alegra a gente. Um evangelho muito duro. Se eu fosse você, eu procurava um evangelho mais light. Você está começando agora. Deixa eu lhe dizer, tem um evangelho para quem começa e um evangelho para quem já começou, é assim? Eu não sabia, eu pensei que o evangelho era um só. Essa notícia que Jesus Cristo salva a humanidade através do seu sangue. Aqueles que crerem nele, aqueles que não crerem já estão condenados. É o evangelho. Não existe um evangelho mais fácil e um evangelho mais difícil. E é por isso que muitas vezes nós temos que olhar para textos como esse e fazer um autoexame na nossa vida. Qual o relacionamento que eu tenho com a igreja? Tem muita gente que diz que faz parte da igreja espiritual. Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Para você fazer parte da igreja espiritual, você tem que fazer parte de uma igreja local. Ninguém faz parte da igreja espiritual se não estiver inserido em uma igreja local. A igreja local é um instrumento de conexão entre a gente e Deus. É isso que a gente vê na Bíblia. Na Bíblia não existem desigrejados. Na Bíblia, os crentes são todos igrejados. O apóstolo Paulo diz, e aos santos que congregam em tal lugar, e aos santos que congregam em outro lugar, e aos santos que congregam em outro lugar. E em Hebreus diz, e não façamos como tem sido costume de alguns que têm abandonado a congregação, muito pelo contrário, que estejamos juntos na congregação, quanto mais a gente perceber que o fim se aproxima. E normalmente, aqueles que são desigrejados, eles vão tirar pessoas da igreja. Nenhum desigrejado quer ser desigrejado sozinho. Nenhuma pessoa que está se desviando quer se desviar sozinho. Ele sempre quer levar alguém com ele. É isso que a gente vê. Paulo arrastava homens e mulheres. Tem muitas pessoas que têm arrastado homens e mulheres para longe de Cristo. Através do seu mau testemunho. Através da sua religiosidade exagerada, através da sua libertinagem, através das suas práticas idólatras. E meus irmãos, encarcerava-os no cárcere. Ao passo que em Cristo somos livres, no mundo somos sempre prisioneiros do mundo. Perceba como hoje em dia as pessoas precisam cumprir as expectativas do mundo. Todo mundo tem que ter um carro. Todo mundo tem que ter uma casa própria. Todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que ter uma televisão. Todo mundo tem... Sempre são expectativas que estão sendo colocadas. Quando você não cumpre essas expectativas, você é um derrotado. Hoje em dia as expectativas é você ter um corpo saudável, como o de Artuzinho e Renatinho. Né? Serem esbeltos, magrinhos, aleluia. No futuro bem próximo eu vou estar lá. Mas nem todo mundo é assim. Uma vez uma pessoa veio me dizer que Spurgeon, ele era um glutão. Eu digo, meu filho, você conheceu Spurgeon? Não, mas pelas fotos dá pra gente ver que ele era um glutão. Você já viu uma pessoa com problema de saúde, como ela fica inchada?
E muitas vezes ela não come nada, mas ela fica extremamente inchada por conta de medicamentos e remédios. Por que você está julgando o seu irmão? Sabe, é muito fácil julgar os outros pela aparência. Difícil é procurar conhecer uns aos outros e ajudar uns aos outros às boas obras. Isso que é difícil. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, para que a gente não venha, em vez de nos estimularmos, que é a nossa obrigação, nos desestimularmos. E nós vemos aqui homens que foram perseguidos e que sofriam e que isso não diminuiu em nada, absolutamente nada, o amor que eles tinham por Cristo e por sua igreja. Muito pelo contrário, eles levaram isso aonde eles iam. No capítulo 4, nós agora vamos ver a vida de Filipe, o evangelista. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Vá por toda parte e pregue a palavra. Não, mas eu não sou pastor. E quem é pastor aqui? Ninguém. Eles eram cristãos normais. Todo cristão é um missionário, ou então ele não é um cristão. Todo cristão fala de Deus. Sabe, quando você tiver a ótica correta de que Jesus Cristo salvou a sua vida da condenação no inferno, você vai falar mais dele. Eu conheço pessoas que muitas vezes fizeram dietas que deram certo, sabe? Tem um monte de dieta. Dieta de Atkins, que é a dieta da proteína. Tem a dieta da lua, tem dieta do sol, tem dieta do melão, do mamão, do abacaxi, tem dieta do hortelã, tem dieta do alface. Como é a dieta do alface? Você não come nada, quando você estiver morrendo de fome, você come alface, né? Então tem todo tipo de dieta. E se a dieta deu certo em alguém, você, amigo, você não sabe. Fiz uma dieta, já perdi 5 quilos. Se eu fosse você, fazia também. Perceba como a gente fala das coisas do mundo tão facilmente, uns para com os outros. A gente não precisa nem de muita intimidade para alguém para falar. Aí vem uma pessoa que nem lhe conhece direito e diz: você está com uma aparência tão boa. Ah, porque agora eu estou fazendo uma coisa de um alimento aí, estou comendo um negócio aí que deixa a minha pele assim excelente. A gente fala de coisas triviais com uma facilidade tão grande. E por que a gente não fala de Jesus para os outros? Porque é tão difícil falar de Jesus e da nossa fé para as pessoas. Para esses homens não eram. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Porque a igreja tinha essa consciência: nós fomos salvos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando você tem a noção do seu pecado e do que Cristo fez na cruz, você fala dele. Eu fico triste muitas vezes, porque pessoas que muitas vezes, meus irmãos, eu creio em milagres, mas nem todos os milagres são feitos pelo Espírito de Deus. Existe o espírito do anticristo que também opera muitos sinais e prodígios. E a gente não sabe quando é um e quando é outro. A gente só vai saber a longo prazo a partir do fruto que aquele milagre produziu. Se aquele milagre transformar a sua vida e te aproximar de Cristo, é de Deus. Se aquele milagre não transformar a sua vida e você continuar sendo o pecador que você sempre é, não é de Deus. Mas a gente vê que as pessoas muitas vezes que são curadas na igreja, elas falam tanto de Jesus. E elas falam de Jesus só por causa de sua cura. Tinha um problema assim, ó. E aí eu fui numa igreja. Teve um pastor lá poderoso. Ele botou a mão em minha cabeça e ele disse: curado! E desde aquele dia nunca mais eu tive problema. Se eu fosse você, eu ia naquela igreja, ela é de poder. Perceba como essas pessoas falam. Elas não estão falando de Jesus, você percebeu? Elas estão falando de cura. Elas estão falando de sinais. Elas estão falando de melhorar a sua vida aqui na terra. Mas elas estão falando. E a gente está fazendo o quê?
calado. Jesus nos livrou do inferno. Não existe uma bênção maior do que essa. Jesus está ao nosso lado, nos protegendo contra as astutas ciladas do diabo. Não existe uma segurança maior do que essa. E por que a nossa boca fica calada? Nós precisamos vencer, irmãos. É nesse contexto que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Essa timidez não fala de um trejeito, de uma pessoa de repente que é introspectiva, porque não é uma pessoa introspectiva que vai para o inferno, mas é a pessoa que tem vergonha de falar de Jesus. Você pode ser reservado e falar de Jesus. E você vê muitas pessoas que são extremamente extrovertidas, mas na hora de falar de Jesus parece que a boca está costurada. Por isso tome muito cuidado, nós temos uma missão, ide por todo o mundo. A Bíblia vai dizer que se nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, nós somos como essa luz aqui. Tem que estar brilhando. As pessoas precisam ver e ouvir o Evangelho da sua boca e do seu comportamento. E Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Filipe era um evangelista. Eu não sei qual é o seu dom aqui, mas eu creio que existem alguns evangelistas aqui. Não escondam os seus talentos. O Senhor separou homens e mulheres como evangelistas. Pessoas que vão evangelizar os seus irmãos. E percebam, ser um evangelista não significa ser um professor da Bíblia, mas significa uma pessoa que sabe compartilhar o Evangelho. Compartilhar o Evangelho nada mais é do que apontar para o pecador o seu pecado, a sua natureza pecaminosa, apontar para Deus a sua santidade e mostrar para essas pessoas que quem faz a nossa reaproximação e reconciliação com Deus é Cristo, somente Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser através dele. As multidões atendiam unânimes. Meus irmãos, nós somos totalmente contra o evangelho triunfalista que é pregado, infelizmente, na maioria das igrejas. Não há no meu coração nenhuma vontade de pregar para milhões e milhões de pessoas. Mas deixa eu lhe dizer, Deus muitas vezes vai querer que você pregue para algumas milhares de pessoas. E isso por si só não é antibíblico. Se um dia Deus nos levar a um estádio de futebol para que a gente pregue o Evangelho, isso por si só não é antibíblico. Vai depender do que você vai pregar lá. O que você vai pregar lá é que vai dizer se você está fazendo a vontade de Deus ou não. Se você vai estar querendo agradar aquela multidão de pessoas, ou se você vai estar querendo agradar a Deus, sabendo que naquela multidão de pessoas existem verdadeiros eleitos de Deus, e é para eles que você vai ministrar o Evangelho. O que a gente vê aqui é um crescimento. Eles agora haviam chegado em Samaria e multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ela operava. E meus irmãos, a gente sabe o que é que Filipe dizia. Como assim a gente sabe? Meus irmãos, é só você olhar para o livro de Atos e você vai ver o que é que eles pregavam. Olhe, Jesus Cristo, eu quero mostrar a vocês. Abram no Evangelho de Lucas, vão comigo lá em Lucas, por favor. O Evangelho de Lucas tem uma passagem que só tem nele, que é justamente quando Jesus ministra em 2 discípulos. É conhecido como os discípulos a caminho de Emaús. Eu vou ler toda essa passagem, eu peço que vocês tenham paciência, prestem atenção. Capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Essa é a realidade do mundo.
Sabe, quando a gente prega o evangelho para alguém e aquela pessoa não entende num primeiro momento, muitas vezes não é porque ela não quer entender, é porque os seus olhos estão impedidos de ver. A gente nunca vai conseguir evangelizar sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o responsável por convencer cada pecador do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Não sou eu que convenço uma pessoa usando argumentos intelectuais, mas é o próprio Espírito que testifica com o Espírito renascido daquela pessoa quem somos e quem Deus é. Jesus está ao lado desses homens e os seus olhos estão impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que ele era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Isso é o Evangelho. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que elas disseram, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso é o Evangelho. Eu quero agora que vocês abram em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 1. Irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Agora é o apóstolo Paulo, sabe, aquele perseguidor, ele agora está lembrando o evangelho que ele tinha anunciado. Você quer saber como anunciar o evangelho? Eis aqui 4 versículos que vão mudar a sua vida. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra de Deus tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. O apóstolo Paulo vai falar coisas simples do evangelho. Ele diz: é o evangelho que nos salva. Nós precisamos ser salvos. Todos os seres humanos. Os mais ricos, os mais poderosos, os mais influentes, eles necessitam tanto da graça de Deus quanto o mais humilde de nós. Porque o evangelho não faz acepção de pessoas. Antes de tudo, vos entreguei o que eu também recebi. Como que foi evangelizado o apóstolo Paulo? Ele foi evangelizado da mesma maneira que ele evangelizava os outros. Perceba que você não precisa inovar. Sabe essa questão? Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar o evangelho, vamos fazer um teatrinho para apresentar o evangelho? Vamos apresentar o evangelho com mímicas? Vamos apresentar o evangelho? Não, o evangelho se apresenta com pregação. Evangelho se apresenta com palavras. Evangelho não é show, não é espetáculo. E a gente não tem que desenvolver novas formas de evangelizar ninguém. A forma é uma só, através da pregação da palavra de Deus.
Antes de tudo, vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. É isso que é o Evangelho. Ele morreu pelos seus pecados. Ele não morreu para que você fosse curado da sua saúde. Ele não morreu para que você tivesse uma vida de prosperidade. Ele não morreu para que você comesse tudo aquilo que te agrada. Ele não morreu para que você tivesse tudo aquilo que você sempre desejou. Ele não morreu para realizar os seus sonhos. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. A expressão alguns já dormem significa isso. É isso que é o Evangelho. Era isso que Filipe estava pregando lá em Samaria. É isso que você tem que pregar. Você não tem que pregar usos e costumes. Pare de fumar, pare de beber, pare de usar droga, pare de se prostituir. Não, você tem que pregar o Evangelho. Quando nós estivermos aqui na igreja, sim, nós vamos ensinar muitas coisas. Olhe, se você verdadeiramente creu em Cristo, pare de se prostituir. Porque aqueles que praticam as obras da carne de maneira nenhuma verão o Senhor, pois aquele que não se santifica não pode ver a Deus. Mas isso é algo que é ensinado na igreja e não fora dela. Fora dela a gente prega o Evangelho. Cristo morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. É isso que a gente tem que pregar. Não, mas se eu não falar para aquela pessoa que ela tem que parar de se prostituir, ela nunca vai parar. Ela vai. O Espírito Santo vai convencer ela. Ela vai. Ela vai parar de fazer tudo isso. Olha, meus irmãos, existe um homem que é conhecido como um dos pais da igreja. O nome dele era Agostinho. Era difícil alguém ser mais prostituto do que ele. Ele tinha uma vida extremamente regalada aos deleites e prazeres que Roma podia proporcionar para ele. Mas ele se converteu lendo um versículo do livro de Romanos, se eu não me engano. Um versículo. E sem ninguém dizer nada para ele, ele largou tudo em Roma e voltou para Hipona, a sua cidade natal. Ele pegou todos os seus bens, que ele era uma pessoa rica, ele vendeu. Ele deu aos pobres e ficou só com a sua casa, onde ele recebia os doentes e os necessitados. Ninguém precisou falar com ele para ele fazer isso. Ele foi lá e fez. É o Espírito Santo que convence o pecador. É o Espírito Santo que vai mostrar a cada um de nós o que exatamente nós precisamos e devemos fazer. Nós temos que pregar as Escrituras. Olha o que o apóstolo Paulo diz, segundo as Escrituras ele morreu, segundo as Escrituras ele ressuscitou. É isso que Filipe fez em Samaria, foi isso que produziu esse fruto maravilhoso, onde milhares de pessoas se converteram. Não, meus irmãos, eu não imagino, sabe, eu não perco tempo imaginando, meu Deus, quando a igreja tiver com 1.000 membros, com 2.000 membros, não, mas eu anseio no meu coração que várias pessoas se convertam a Cristo. É o que o apóstolo Paulo dizia ao rei Agripa: eu desejo que o Senhor seja igual a mim, rei Agripa, com exceção dessas cadeias. Tantas pessoas, irmãos, estão precisando, nesse exato momento, ouvir que Cristo morreu para salvar elas dos seus pecados. E muitas vezes a gente está calado. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Perceba, quando nós começarmos a ouvir a palavra de Deus, ele vai operar muitos sinais no nosso meio. Enquanto que o falso profeta, ele produz sinais para ser ouvido, os verdadeiros profetas muitas vezes produzem sinais porque foram ouvidos. Talvez para você não faça diferença nenhuma, mas na palavra de Deus faz toda a diferença. Nós vamos ver aqui um falso profeta que vai aparecer daqui a pouco, Simão o mágico.
Muitas pessoas, elas usam esses sinais e prodígios para atrair as pessoas a si e por isso e manipular elas a fazer o que elas querem. Mas os verdadeiros evangelistas, os verdadeiros cristãos, eles pregam a palavra. E é o próprio Espírito Santo que vai produzir no sinal que tem que produzir. Por exemplo, alguém pode chegar aqui doente e ir embora curado. Ah, então é porque a oração, porque a pregação do pastor Nizam é poderosa. A pregação do pastor Nizam é tão fraca que não ajuda nem ele a ficar curado. Mas o Espírito Santo que está no nosso meio é todo poderoso. E muitas pessoas podem ir embora sem ninguém perceber, mas você vai perceber e você vai glorificar a Deus no seu íntimo. Sabe, nosso chamado é para pregar a palavra. Mas eu tenho certeza que quando a gente começar a ouvir e praticar a palavra de Deus, nós vamos ver também os seus sinais. Meus irmãos, eu acho muito perigoso um movimento que tem surgido principalmente no meio de igrejas reformadas. É conhecido como cessacionalismo. São pessoas que acreditam que os dons espirituais já cessaram. Que hoje em dia Deus não faz mais milagres e nem curas. E essas pessoas estão erradas, à luz da Bíblia. Pois a Bíblia diz que o mesmo Deus de ontem é hoje e será eternamente. Agora nós temos que prestar bastante atenção, porque é a Bíblia também que nos alerta que os falsos profetas e os falsos mestres farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Enquanto que os verdadeiros pregadores da palavra de Deus vão pregar a palavra e as curas e sinais serão consequências da pregação da palavra, os falsos pregadores, eles vão dar somente ênfase a curas e a milagres e vão se esquecer completamente da palavra. A gente vê isso de maneira bem clara. Olhe, se você chegou aqui e você está com problema financeiro, a gente vai orar e você vai receber dinheiro. Se você chegou aqui com problema de saúde, você vai sair com sua cura. Eu não sei. O que eu sei é que Deus pode te curar. O que eu sei é que você está no lugar certo, ouvindo a coisa certa. Agora, Deus também vai fazer o que é certo na sua vida. E se for certo te curar, Ele vai te curar. E se for certo não te curar, Ele não vai te curar. E todas as duas coisas, tanto a cura quanto a falta dela, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Mas nunca, meus irmãos, eu sei que existem muitos mentirosos por aí, existem muitas pessoas fazendo todo tipo de mentira e dizendo que é Jesus, um monte de gente que avoca para si ser adivinho, né? São pseudos profetas que adivinham o profundo e oculto da sua vida, e muitas pessoas na igreja estão correndo para eles. Então você chega para um profeta e diz assim: olha, eu estou querendo muito emprego, ore aqui na minha carteira de trabalho. Ele não pode nem orar mais por você, ele tem que orar na sua carteira de trabalho. Essas pessoas existem, mas que o fato dessas pessoas estarem banalizando o evangelho, que isso não venha tirar a sua fé, mas que venha aumentar a sua responsabilidade. Que através da sua vida, sim, Deus pode e vai fazer muitos sinais e prodígios. Eu creio isso. Ultimamente a minha fé tem desfalecido, mas a pregação de hoje devolveu de volta a fé que eu tinha no começo. Eu creio que Deus vai fazer muitos sinais. E mais ainda, eu creio que Ele já tem feito. Muitas vezes é o nosso olho que está, o olhar está tão fechado que a gente nem tem enxergado a quantidade de milagres que Deus tem feito ao nosso redor. Muitas vezes a gente está tão incrédulo que a gente nem tem enxergado o tamanho do poder que está sendo manifestado ao nosso redor. Por isso eu peço hoje que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ver e glorificar a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele ainda vai fazer. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, nessa última semana eu tenho sido corrigido pelo Senhor de que nós precisamos estar alegres na igreja.
Nós não precisamos contar piadas para estar alegre. A gente não precisa nem estar mostrando os nossos dentes para estar alegre. A alegria do crente vai falar de outra coisa, de contentamento. Normalmente, quando você não está alegre, é quando você está descontente com a sua vida. E normalmente você está alegre quando você está contente com a sua vida. É isso que o Senhor quer nos ensinar, aprendermos a estar contente em toda e qualquer situação. Como eu falei, se Ele fizer um milagre, vamos se alegrar com isso também. Mas se Ele não fizer, vamos se alegrar também com o que a gente tem. Sabe, é impressionante como a gente fica descontente com tudo. Meu Deus, eu não canso de dizer isso aqui. Porque eu preciso entender e ouvir isso. Se está fazendo sol, a gente diz que calor. Abafado, né? Agora, se tivesse chovendo e fazendo frio, que frio. Devia ter trazido um casaco. Fufa. Né? Se está ventando, meu cabelo. Se não está fazendo vento, meu Deus, que abafado. Se não tem comida, a gente diz, rapaz, tem uma comida aqui, estou com fome. Se tem muita comida, para que desperdício? Opa, isso, rapaz. Tá gente passando fome, um desperdício desse. Nós temos que reclamar, é impressionante isso. Sabe, isso é da natureza do ser humano, mas meus irmãos, eu e você fomos chamados para ser feitos uma nova criatura. E uma nova criatura agora descobre essa alegria que vem de dentro e não de fora. Enquanto que a alegria do mundo, ela é condicional. Ela vem em decorrência daquilo que está ao nosso redor. Então aconteceu algo de positivo ao meu redor, eu fico alegre. Aconteceu algo de negativo ao meu redor, eu fico triste. O mundo age desse jeito, mas o cristão não. O cristão tem uma alegria que tem que vir de dentro. Eu estou falando isso para mim, meus irmãos, que eu tenho andado muito triste ultimamente. Nós todos precisamos entender isso, a começar de mim. A alegria que vem de dentro. Grande alegria naquela cidade. Nós precisamos andar alegres. Muito mais do que quem está no falso evangelho. Muito mais do que aqueles que vão para o carnaval. A gente precisa estar alegre. Meu Deus. Nós somos os mais abençoados do mundo. Nós somos as pessoas que têm tudo. Não nos falta nada. Se faltar o alimento, Deus vai dar graça para a gente suportar um tempo sem alimento. Se a gente não tiver condição de ter roupa, Deus vai impedir que essa se desgaste. Esse paletó vai fazer 10 anos. Está parecendo novo, não tá? Graças a Deus. Então, perceba que Deus é aquele que, através da sua graça, Ele opera todas as coisas. A graça de Deus envia mantimento, mas a graça de Deus nos dá força para ficar bem mesmo sem o mantimento. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A graça de Deus faz com que muitos de nós sejam curados das suas enfermidades, mas a graça de Deus também nos faz conviver com as nossas enfermidades. E sermos felizes assim. Nós vemos a vida de Timóteo. Eu tenho me achado muito parecido de Timóteo. A gente, viu, João? Porque Timóteo tinha problema na barriga. Né? E ele não foi curado. Mas o apóstolo Paulo disse, olha, toma o seu remedinho, um pouquinho de vinho com água, é o remedinho. Toma seu remedinho que é bom para o seu estômago. Você, Timóteo, remedinho. Sabe? Ele deu graça para aquele jovem, para que ele convivesse com aquela enfermidade. O Senhor deu graça para que Paulo convivesse na sua vida com o espinho na carne. Sabe? Graça e alegria, elas andam lado a lado. Quando você vê a quantidade de graça que tem sido derramado de maneira abundante na sua vida, você fica alegre, irmãos. Meu Deus, quando a gente olha como Deus se preocupa com a gente fica envergonhado. Às vezes a gente está quase se queixando, sabe? Mais ou menos assim. Hoje a gente tem o aniversário do pastor Arthur, né? E aí você está lá, é o dia do seu aniversário. Ninguém te deu os parabéns.
Você foi para o trabalho, todo mundo lhe tratou normal, às vezes até mais frio do que o habitual, e você está lá. Meio-dia você foi almoçar, você se encontrou com sua família, e ninguém se lembrou que era o seu aniversário. Você diz assim, rapaz, será que esse povo está se esquecido de mim? Ó vida, ó morte. E aí quando chega de noite, que você já está quase chorando, revoltado com todo mundo, eu vou pegar minha mochila e vou para o deserto. Quando você abre a porta da sua casa, está todo mundo lá, parabéns! E você fica, meu Deus! Sabe, todo mundo, eles fizeram aquele suspense, para que você de repente tivesse uma alegria muito grande. Muitas vezes é assim que a gente sente o nosso Senhor agindo na nossa vida. A gente está passando aquela dificuldade, Senhor, o Senhor não está vendo? Papai! Sou teu filho, papai! E chame ele de pai, ele é o seu pai mesmo. Mas às vezes a gente diz, Senhor, o Senhor não está vendo, o negócio está doendo, a comida está voltando, Senhor, ajuda. Senhor, eu estou com falta de ar, ajuda. E ele está lá de olho, estou vendo, meu filho. Mas isso é para o seu bem. Para que lá na frente você tenha uma alegria ainda maior. Meus irmãos, a gente olha para a vida de Marta e de Maria. A vida delas foi uma antes da morte do seu irmão e foi outra depois da morte do seu irmão. Elas criam em Jesus. As duas. A gente sabe que Maria, ela gostava mais de ouvir a palavra, né? Marta, Marta, se preocupas com muitas coisas, somente uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa parte não lhe será tomada. Mas quando Lázaro morre, Maria fica triste. Oh, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Você nunca ouviu de que quem crê em mim vencerá a morte, Maria? Será que você estava ouvindo, mas não entendeu nada do que eu falei para você? Sabe? E depois daquela experiência que elas tiveram com a vida do seu irmão, o cristianismo delas foi outro. Perceba que os nossos piores dias é onde a gente mais sente a luz do Senhor brilhando perto da gente. Porque a gente só está vivo por causa dele. A gente tem um inimigo muito poderoso. São 3 inimigos que andam unidos e são extremamente poderosos. Satanás, a nossa carne e o mundo, andando juntos, querendo nos destruir todos os dias. Mas mais poderoso, infinitamente mais poderoso que eles é o nosso Senhor, que habita dentro de nós pela fé. É por isso, meus irmãos, que a gente pode dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Você pode sim. Eu não estou aqui para lhe motivar a nada, não sou um palestrante motivacional, mas é a palavra de Deus que diz, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode passar por isso. Você pode passar por essa rejeição, você pode passar por essa privação, você pode passar por essa enfermidade, você pode passar por isso. E se Ele quiser, Ele vai te curar. E se não, Ele vai estar do seu lado do mesmo jeito. De maneira mais forte até. Sabe, porque Ele dá a sua graça de maneira abundante àqueles que estão cansados e abatidos. Normalmente essas pessoas que são cansadas, que não estão cansadas, são pessoas que receberam a sua cura. E são pessoas que andam, peito bate aqui. São os poderosos da igreja. Não, você tem que determinar. Porque na minha vida foi assim. Chegou um momento que eu determinei. Show derrota. E hoje eu posso isso, posso aquilo, porque eu determinei. Mas existem pessoas como nós, que vivem cansados e abatidos. Aqueles que estão cansados e abatidos têm uma certeza, Jesus está sempre perto deles.
Jesus não veio para os poderosos. Ele veio para aqueles que vivem cansados e abatidos. Para aqueles que se sentem sobrecarregados com a sua própria vida. Para aqueles que muitas vezes se sentem sobrecarregados com as coisas ao seu redor. A gente vai ver, por exemplo, a história de Ló, como Ló ficava triste, sobrecarregado com o pecado de Sodoma e Gomorra. Diz que Ló era afligido diariamente por morar no meio daquelas pessoas que viviam daquele jeito, como se Deus não existisse, se entregando aos seus prazeres, e Ló sofria muito. A gente vive cansado, irmãos. Eu não sei vocês, mas a gente já não aguenta mais esse negócio de carnaval. Todo ano é isso. Sabe? Todo ano é isso. A gente fica cansado. Sobrecarregado. Às vezes a gente já está cansado dessas falsas religiões. Todo dia a gente tem que bater na tecla das heresias. Meu Deus, quando é que vai parar isso? Nunca, só quando ele voltar. Por isso que a gente fica cansado. A tendência é os falsos mestres e os falsos profetas se multiplicarem mais ainda. Sabe, daqui a um ano, a gente vai se reunir para conversar e vai ter mais falsos mestres do que tem hoje. Sabe, daqui a 5 anos, se Deus permitir que a gente esteja vivo daqui a 5 anos, a gente vai ver que existem mais falsos mestres do que existem hoje. A gente vai perceber daqui a alguns anos que a maldade só aumentou. Por se multiplicar a maldade no mundo, o amor de quase todos se esfriaria. E é por isso que a gente fica cansado, sobrecarregado. Muitas vezes a gente está na igreja e a gente olha para um lado e para o outro e vê que a maioria das pessoas não quer fazer nada. E aí a gente faz o que precisa fazer e a gente fica sobrecarregado. Mas essas pessoas que estão sobrecarregadas são as pessoas que têm Jesus mais perto delas. A gente vê como Jesus não abandona os seus. Esses 2 discípulos ao caminho de Emaús, como a gente falou aqui agora há pouco, eles estavam abandonando Jesus. A gente até seguiu a Jesus, a gente acreditava que ele era o Messias. Ele produziu muitos sinais e prodígios, mas morreu. Teve um pessoal, tudo bem, que disse que ele ressuscitou, mas ele morreu e eu mesmo não vi ele ressuscitado. E Jesus está lá, e com toda a paciência ele vai dizer: ó nécios. Sabe o que é maravilhoso? É que o Senhor Jesus chamou ele de nécios e tardos de coração. Talvez para muitos isso seja uma agressão verbal, talvez para muitos isso seja um demérito, mas isso é maravilhoso. Jesus estava dizendo: vocês 2 são meus, só que o coração de vocês está parecendo um coração de recém-nascido. Que fé pequenininha é essa que vocês têm? Nécios quer dizer um iniciante, um recém-nascido. Mas ele era um recém-nascido. Eles haviam passado por essa experiência, mas eles estavam agindo como se fossem muito novinhos. E Jesus vai falar também uma outra expressão que completa essa, ele diz: vocês são tardos de coração. O coração de vocês está demorando para acreditar. Mas não disse que os corações dele não iam acreditar. Tanto é que acreditaram, logo depois de alguns instantes. É por isso que a gente precisa ouvir tanto a palavra de Deus. Porque é através da pregação que a nossa fé é aumentada. É através da pregação que a nossa fé é regada. Para que a nossa fé seja, como diz o Senhor Jesus, como um grão de mostarda. E ele usa essa mesma expressão como uma parábola para definir o reino dos céus. E ele diz que o reino dos céus é como uma semente. Uma semente de mostarda, que é a menor das sementes. Mas que uma vez que você planta, cresce e forma uma grande árvore, onde os passarinhos vêm repousar sobre ela. Você precisa aprender a ouvir a Deus, através da sua palavra, através de momentos de oração, através dos lábios de outros irmãos. Meus irmãos, dividam seus problemas uns com os outros.
Às vezes a gente não divide, eu não estou dizendo que você divida com qualquer um, porque efetivamente existem pessoas que são novas convertidas que não vão entender determinadas coisas. Mas é prioritário que você tenha irmãos com quem se abrir, pessoas com quem você se aconselhe. Porque você precisa, muitas vezes, botar algumas coisas para fora, ouvir da boca de outros irmãos que muitas vezes estão passando por problemas como os seus. Olha, eu passei por isso, é assim mesmo. É assim que a gente descobre a alegria no Senhor. Os meios de graça. Meus irmãos, aqui hoje eu não estou trazendo nenhuma novidade, e eu já quero parar aqui. Eu não estou trazendo nenhuma novidade. Eu e você, nós precisamos focar em 3 coisas. A primeira delas é na palavra. Leia a Bíblia. Ouça pregações bíblicas. Faça o máximo que você puder isso. Você precisa aprender a orar. Meus irmãos, eu acho maravilhoso que você ore a todo tempo. Eu acho isso muito bom. A Bíblia diz que temos que orar a todo tempo, no Espírito. Claro, você está dirigindo, você está lá fazendo oração. Você almoça, você está fazendo oração. Você toma o café da manhã, você está fazendo oração. É maravilhoso. Mas a nossa vida de oração não pode se resumir só a isso. Você precisa da oração secreta, no seu quarto em secreto. O seu momento individual e a sós com Deus. Em um lugar onde ninguém te atrapalhe por algum tempo. Meu irmão, se vai ser 5 minutos, se vai ser 30 minutos, se vai ser 1 hora ou 2, é entre você e Deus. Eu não sou relógio para contar o tempo da sua oração. Mas você precisa ter a sua oração em secreto. Onde você vai falar com Deus e ouvir a Deus. Uma das coisas que faz nos sentir abalados na nossa fé é quando o cristão para de ouvir a voz do seu Senhor. O nosso Senhor nunca para de falar. Somos nós que paramos de ouvir a Ele. E é por isso que a gente precisa cultivar esses momentos. Quando o Senhor Jesus vai ensinar a respeito de oração, Ele fala isso. Ele diz, sabe, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, tranca. Ora em secreto, porque em secreto o teu pai vai ouvir, e em secreto ele vai te responder. Oração não é um monólogo, onde só a gente fala e no final a gente diz em nome de Jesus, amém. Oração é um diálogo entre pai e filho. É isso que nos ensina o Pai Nosso. A oração é uma conversa entre o Filho de Deus e o seu Pai que é Deus. Pai nosso que estais no céu. A gente precisa cultivar mais esses momentos. E finalmente, meus irmãos, a gente precisa ter comunhão. Eu louvo a Deus pelos nossos aniversários que comemoramos aqui. Mas a comunhão não é isso. A comunhão é aprender a amar e se importar com os outros. E a gente está muito longe da realidade que Deus quer para a gente. Meus irmãos, o mundo não gira em torno de nós. O mundo gira em torno de Cristo. O Senhor Jesus, Ele tem um apreço muito grande por pessoas que você não tem. É difícil para os nossos olhos e, acima de tudo, para a nossa mente assimilar determinados princípios do Senhor Jesus. E um dos princípios mais difíceis de ser assimilados na igreja é a comunhão. É tão difícil isso que o Senhor Jesus teve que pegar um pão e dizer, esse é o meu corpo. Meus irmãos, a gente vai ceiar daqui a pouco. E é importante até falar isso para que a gente já se prepare para a ceia pela motivação certa. Porque deixa eu lhe dizer, o que impedia as pessoas de cearem era a falta de comunhão uns com os outros. Você sabe por que o Senhor Jesus diz, esse pão é o meu corpo? O pão
Ele é a união de alguns ingredientes. Farinha de trigo, fermento, água, sal. As cozinheiras aí me ajudem. Tem mais alguma coisa que a gente bota no pão? Óleo, açúcar, pronto, olha aí. Tem um monte de cozinheira que sabe fazer pão aqui. Leite, né? Leite, olha aí. E você une tudo isso e no pão. Agora se eu dissesse para você, separe os ingredientes aqui, por favor. Eu quero que você bote a farinha de trigo de um lado, eu quero que você bote o sal de outro, eu quero que você bote o fermento de outro. Você pode separar para mim, por favor? Porque eu não quero comer esse negócio, eu tenho intolerância a sal. Então eu quero que você tire o sal desse pão para mim, pode ser? É isso que ele está dizendo que é o corpo. É esse elemento tão unido que é como um pão. Quando eles estão unidos, eles não podem mais ser separados, porque eles são uma só coisa. É por isso que ele diz, nós somos um corpo. Sabe, eu não sou um boneco de Playmobil, ou como meu filho gosta, Lego. Aonde você tira o braço do boneco, e o boneco ainda está lá sorrindo. Depois você vai e cola o braço do boneco e ele está sorrindo. Não, nós somos um corpo. Se você tirar um membro de alguém, ele vai ficar decepado. Ele vai sofrer com aquilo e talvez ele até morra de hemorragia. Isso é comunhão. Essa necessidade de estar junto dos nossos irmãos. Isso é a verdadeira comunhão. É você ansiar por momentos como esse aqui. Rapaz, domingo eu fico tão alegre que eu vejo a irmã Sandra, o pastor Arthur, o Arthurzinho. Rapaz, domingo a gente se vê. Isso é comunhão. Alegria de estarmos juntos com os nossos verdadeiros irmãos e irmãs e mães. Quando perguntaram a Jesus, ó Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali, estão querendo falar com você. Ele disse, minha mãe? Meus irmãos e irmãs? São aqueles que ouvem e obedecem à voz daquele que está no céu. Sabe por que Jesus pôde sair da sua casa, deixar a sua mãe Maria, os seus irmãos e as suas irmãs, e ele era o primogênito, a gente sabe disso, a responsabilidade que recaía sobre os seus ombros, e ainda assim ser uma pessoa alegre, mesmo afastado dos seus parentes, porque ele estava sempre ao lado de irmãos e irmãs. Eram aqueles que ouviam e que estavam seguindo a voz do Pai que está no céu. Muitas pessoas na igreja se reclamam de estarem sozinhos. Como assim você está sozinho? Olha ao seu redor. Ah, não, mas fulano. Ah, não, mas cicrano. Sim, e vai deixar de ser seu irmão e sua irmã porque tem um defeito? Ninguém aqui é perfeito. Todos estamos sendo aperfeiçoados. Quando Paulo vai falar de alegria, a gente falou isso ontem na igreja, ele diz, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4, sabe o que ele diz nos versículos anteriores? Eu rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. E eu rogo você também, conselheiro e amigo meu de luta, que ajude as duas a se entenderem. Sabe, essa necessidade, a gente só vai ser alegre no Senhor quando a gente aprender que tem que ter comunhão na igreja. Quando a gente sentir alegria em fazer as coisas para os nossos irmãos. Quando a gente sentir alegria no nascimento de um outro irmão. Sabe, quando uma pessoa se converte, é um novo irmão que nasceu. Sabe, quando você viu o seu irmão nascendo, quando você viu seu filho nascendo, é essa felicidade que tem que encher o seu coração. Quando você vê um pecador se arrependendo, está tendo festa no céu, por que você não está fazendo festa aqui na terra? Lá em Tiago está dizendo, há festa no céu quando um pecador se arrepende. A gente precisa aprender a se alegrar com aquilo que alegra a Deus. Deus está se alegrando com essa igreja. Porque a gente é bonzinho? Não. Porque a gente está sendo exortado e está ouvindo. Deus quer que você ouça, mas Ele quer também que você pratique.
A minha esperança é que essa pregação tenha mudado a minha vida e a de vocês. Que a gente possa passar essa semana de maneira mais unida. Que a gente possa ser uma igreja missionária. Uma igreja que evangeliza. Meus irmãos, eu não preciso ficar todo domingo dizendo convide as pessoas para virem para o culto. É o Espírito Santo que tem que colocar isso nos seus corações. Convide. Ah, mas eu já chamei 100 vezes. E Jesus lhe chamou quantas vezes antes de você vir? Quantos anos Deus permitiu que você estivesse longe dele, fazendo o que você queria, até que ele te encontrou e te trouxe para perto dele? Vamos ser uma igreja bíblica, irmãos. Se a gente for uma igreja bíblica, eu garanto a vocês que o sorriso não vai sair dos nossos lábios. A alegria do cristão, ela não é condicionada a vitórias e derrotas. Porque o cristão nunca é derrotado. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Vamos orar. Pai, te agradecemos por essa manhã, por cada vida, cada irmão e irmã, Senhor, que está aqui. Sonda os nossos corações, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazer a Tua vontade, a começar de mim, Senhor. Se eu tenho dado um mau exemplo, um mau testemunho aos Teus filhos, que o Senhor possa me ajudar, Senhor, a ser o pastor que essa congregação precisa que eu seja, Senhor. Ó Deus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, para que também eles possam ser os cristãos que o Senhor quer que eles sejam, Senhor.